Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 59, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre a vida fora do planeta Terra. Nossa parte 2. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas evidências de água no estado líquido nas luas e em Marte. Em algumas luas do nosso sistema solar e em Marte. E nós também vamos trabalhar com a possibilidade do desenvolvimento de vida em regiões com água no estado líquido. Por que precisamos dessa água no estado líquido para que ocorra o desenvolvimento da vida? Existem outros planetas que possivelmente já habitaram vida ou outros astros no nosso sistema solar, como os que a gente vai comentar na aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a existência da água líquida como um indicador de possível existência de vida em um astro. Então, fundamental seria a água no estado líquido. Indiferente do astro ou do planeta estar dentro da zona habitável ou não, de ela apresentar uma atmosfera ou não. Aqui nós vamos trabalhar com a ideia de que, existindo água no estado líquido, possivelmente aquele planeta ou aquele astro do nosso sistema solar abrigou a vida ou abriga a vida de alguma maneira. Nós vamos entender que Marte apresenta regiões com gelo em seus polos, o que requer mais estudos sobre possível existência de vida. Então foi evidenciado, foi analisado que Marte, algumas regiões nos polos de Marte, apresenta água no estado sólido, apresenta gelo. E essa evidência, esse estudo, essa indicação requer mais estudos porque abaixo da camada de gelo pode ser que exista vida. A gente vai tentar relacionar com algumas regiões do nosso planeta onde as temperaturas são muito baixas, onde a água está no estado sólido também. Então nós vamos trabalhar com a ideia hoje de que o gelo, as camadas de gelo em alguns astros ou em Marte, elas são superficiais apenas. E abaixo dessas camadas de gelo pode ser possível a existência de vida. Nós vamos trabalhar com essa ideia. E estudos estão sendo desenvolvidos, estão acontecendo hoje, baseados nessa ideia, procurando na Terra, nas regiões mais frias, locais onde a vida possa ter surgido mesmo em temperaturas extremamente baixas. Antes de começarmos a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, que vocês façam anotações sobre as curiosidades, conceitos, as definições que nós veremos na nossa aula. Elas serão muito importantes futuramente quando vocês forem fazer um exercício, forem fazer uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos hoje. Tá certo? Vamos começar? Então, a vida fora da Terra. As condições que são utilizadas como parâmetros para definir uma zona habitável, ou seja, uma região em um sistema planetário que contenha vida, são uma estrela estável, um planeta rochoso com água líquida e uma atmosfera que facilite e permita a existência da água no estado líquido. Até então, nós precisaríamos ter todas essas condições. Nós estávamos procurando planetas e outros astros com todas essas condições para conter a vida como nós conhecemos. Mas talvez alguns outros astros contenham vida que nós não conhecemos ainda. E é isso que estão sendo feitos, e é a partir disso que estão sendo feitos estudos buscando encontrar outras formas de vida, vida diferentes das que nós conhecemos. Se o principal critério para classificar um astro como tendo condições para abrigar a vida é apresentar água no estado líquido, então algumas luas do nosso sistema solar
podem apresentar essas condições, mesmo estando fora da zona habitável, mesmo estando muito distantes do Sol, fora daquela zona habitável que a gente viu na aula passada, que variava conforme o tamanho da nossa estrela. Então, elas estão muito longe da nossa estrela. Em teoria, elas deveriam ser extremamente geladas, temperaturas muito baixas para abrigar a vida. Mas, se elas contêm algumas camadas de gelo, pode ser que abaixo dessas camadas de gelo tenha água líquida, na qual alguns seres vivos podem se desenvolver. Por isso, esses astros têm sido explorados por pesquisadores nas últimas décadas. Então, essa exploração espacial, esse foco nessas luas que nós vamos tratar daqui a pouco, é fundamental em busca de novas formas de vida, mas que dependem ainda de água no estado líquido. Então, várias sondas espaciais são lançadas no espaço para orbitar esses astros, essas luas, e observar constantemente algumas transformações pelas quais eles passam e que possam indicar vida. Até o momento, o satélite natural Europa, uma lua de Júpiter, apresenta-se como o candidato mais plausível, pois nela foi encontrada água congelada. Então, encontraram água. Opa, legal, tem água nessa lua. Tem água lá no satélite natural Europa, na lua Europa. Será que ela pode abrigar vida? Vamos estudar, vamos analisar. Parte desse princípio. Então fica lá uma sonda orbitando, fotografando, filmando o tempo inteiro, vendo, analisando possíveis transformações e possíveis evidências da vida. Abaixo da camada de gelo pode haver água líquida, de acordo com os dados da sonda Galileu da NASA. Opa, já é um indício a mais para a existência da vida. Tem água líquida na lua Europa. A camada de gelo manteria a água no estado líquido abaixo dela. Mesmo que a órbita de Júpiter chegue pouca luz solar. Mesmo estando distante do Sol, pode ser que essa lua contenha água no estado líquido abaixo da camada de gelo superficial. Aqui nós temos uma representação do satélite natural Europa. A gente já estudou sobre as luas, o sistema solar, enfim, ele já apareceu aqui nas nossas aulas. E aí nós temos essa ideia, esse indício de que existe uma gigantesca camada de gelo, sim, mas que abaixo dessa camada de gelo temos água no estado líquido. Por mais que nesse planeta e nessas luas chegue pouca luz solar, essa luz solar é suficiente para manter uma grande quantidade de água no estado líquido abaixo da camada de gelo. As condições de frio extremo nesse satélite têm direcionado os cientistas a pesquisarem por seres vivos na Terra que vivam em locais de condição semelhante. Então, nós estamos procurando agora na Terra, nos ambientes extremamente gelados, se é possível existir vida abaixo das grandes massas de gelo. Se algum ser vivo consegue se desenvolver ali, algum ser vivo que talvez nós não tenhamos conhecimento até então. E algumas bactérias foram encontradas sobrevivendo no interior das camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida, a cerca de 3.000 metros de profundidade. Ou seja, foi encontrado vida em uma temperatura extremamente baixa no planeta Terra. A 3.000 metros de profundidade, já uma distância grande, mas a vida conseguiu se desenvolver ali. Aí vem aquela ideia, pode ser que na Lua Europa tenhamos vida também.
uma vida talvez diferente da que nós conhecemos, talvez parecida com a dessas bactérias encontradas na Groenlândia, mas pode abrigar a vida. E a gente busca a vida, a gente busca conhecimento sempre. Nesses locais, as temperaturas são muito abaixo de zero, a luz está ausente, a pressão é muito alta e a concentração de gás oxigênio é extremamente baixa. E existe pouca disponibilidade de água no estado líquido. Dados esses que apoiam a possibilidade de existência de vida na Lua Europa. Ou seja, aqui na Terra nós encontramos vida em condições de temperatura extremamente baixa, sem muita luz solar, com pressão muito alta por conta da profundidade que foi encontrada essas bactérias, sem grande disponibilidade de oxigênio, o que possibilita ainda mais, dá mais indícios, mais argumentos para a existência da vida na Lua Europa, certo? Esse satélite é denominado Lua Gelada e, assim como outros satélites naturais que orbitam planetas gasosos em nosso sistema solar, tem a superfície coberta por gelo. No entanto, nem todas as luas geladas possuem a mesma potencialidade para a existência da vida como a conhecemos. Então, seriam algumas das luas que têm uma grande camada de gelo, sim, mas que abaixo ainda podem conter água no estado líquido. Nós observamos na Terra um efeito parecido. A camada superficial de água, ela congela a 0 graus Celsius. Mas abaixo dessa camada de gelo, nós temos água no estado líquido. Se vocês observarem, por exemplo, um desenho, um filme ou algo do gênero, nós temos pessoas esquimós lá que fazem um buraco no gelo para pescar. Por que eles fazem um buraco no gelo e embaixo tem água no estado líquido? Tem peixes sobrevivendo ali. Nessas luas, a ideia seria a mesma. As camadas superiores de água congelariam, porque a temperatura seria muito baixa, mas abaixo dessas camadas, a temperatura da água seria um pouquinho mais elevada do que o 0 grau. Então, elas se manteriam no estado líquido. Com relação ao gelo em Marte agora, apesar de não estar numa zona habitável, Marte é outro planeta do Sistema Solar em que foi encontrada água congelada. Segundo estudos, Marte teve água líquida há milhões de anos e por isso acredita-se que teve condições para abrigar a vida. Acredita-se que teve condições para abrigar a vida. Atualmente não se pode confirmar a existência de vida em Marte. Apesar de ele estar constantemente sendo analisado, sendo estudado, sendo explorado. Atualmente não se evidencia vida em Marte, mas acredita-se que ele já tenha abrigado vida na sua superfície, no seu interior, enfim, nesse planeta. Justamente porque ele apresenta água no estado sólido que, num passado muito distante, pode ser que tivesse água no estado líquido também. Essa é a ideia por trás desses estudos, dessa exploração. Não se sabe ao certo que tipos de evento aconteceram para que Marte virasse um grande deserto vermelho, com água congelada em seus polos. Diversas sondas foram enviadas para estudar o planeta, para o qual também há planos de envio de missões tripuladas por volta de 2030. Então aí nós estamos há poucos anos de saber se realmente serão enviadas sondas tripuladas, missões tripuladas para Marte, onde iniciaremos talvez um processo de colonização de um outro planeta, mas muito estudo precisa ser feito ainda, muitos testes, enfim, isso não é algo simples de se fazer. Mas
estudar o que levou Marte a se tornar esse planeta vermelho, esse planeta desértico, pode nos ajudar no nosso próprio planeta. Será que foi um aquecimento global, uma grande quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera que fez ela se desfazer e aumentar o efeito estufa, aumentar a temperatura do planeta? Enfim, a gente estuda os outros planetas para saber se eles já foram como a Terra anteriormente ou se eles podem passar por um processo de modificação para se tornar parecidos com a Terra, habitáveis pelo menos. Isso faz parte dos estudos relacionados ao universo e aos outros planetas e essa exploração espacial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assistindo novamente, faz as pausas necessárias para as anotações. Nos vemos na nossa próxima aula.